Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, porque é que quando uma pessoa ela está sendo manipulada, você não consegue ajudar. E o manipulado, ele não consegue ver. Você já conseguiu conviver, você já viu de perto, já conviveu pela visão com uma pessoa que estava totalmente sendo manipulado, sugado, roubado, e você tentou mostrar a essa pessoa que ela estava sendo enganada, traída, sugada financeiramente, enrolada, manipulada, e você deve ter visto pela visão que não adiantou. A pessoa ela não conseguiu acreditar em você. E aí o manipulado, ele fica com raiva de você se você for dizer para essa pessoa que estão mentindo para ela. Por que é que ela não consegue acreditar? Porque o manipulado, ele acredita que o outro sente aquilo que ele sente. Então, quando você tenta mostrar para aquela pessoa que ela está sendo manipulada, geralmente ela vai acreditar, ela vai pensar que é você que está enganada. Porque ele acredita que o manipulador sente aquilo que ele sente. Já o manipulador, ele sabe que ele não sente, mas ele busca sentir em você, saber de você o que você é capaz de fazer por ele. O sacrifício que você pode fazer por ele, os esforços, aquilo que você pode abrir mão por ele. O manipulador, já o manipulado, que é praticamente como se fosse uma pessoa inocente, ela não sabe a respeito disso, ela fica sem entender por que é que ela não viu. Por que é que ela não acreditou? Por que é que ela foi enganada pela visão? Por que é que alguém não avisou a ela? É assim que a gente acredita. Então, quando a pessoa acorda que estava sendo manipulada por alguém, geralmente a pessoa fica se sentindo culpada, irada, frustrada, não consegue mais confiar em outras pessoas, porque a pessoa já viu que foi enganada pela própria visão. Então, a Bíblia explica para você quem são as pessoas fáceis de ser manipulada, de ser enganada, que é o que eu vou ler para que você entenda. Mas você já conviveu com uma pessoa de perto, ela sendo manipulada, e você tentou mostrar, tentou avisar, e a pessoa não teve visão? Porque eu já manipulei, já fui manipulada quando eu vivia da forma mundana, né? E também já presenciei alguém totalmente sendo manipulado por outra pessoa e tentei ajudar e eu vi que não funcionava. E só funcionou, eu só consegui ajudar intervendo com a pessoa em oração, porque a pessoa que ela está sendo manipulada, ela não consegue ter visão. E eu vou explicar a você no final para que você entenda o porquê disso, o porquê é que é assim. Eu convivi com uma pessoa sendo manipulada de perto e quando eu tentei mostrar à pessoa que ela estava agindo de forma errada, a pessoa dizia para mim que era eu que não entendia, que era eu que não via. Eram dois irmãos, um casal, né? Eles são irmãos do mesmo pai, mas de mãe diferentes. E esse irmão, ele era muito dado com essa irmã, ajudava financeiramente. E quando eu vi de perto que a irmã manipulava ele não conseguiu acreditar. Ele era um homem casado e, quer dizer, quando eu vi de perto a situação, que eu convivi, que eu fiz uma viagem, fui pra praia e vi a manipulação, eu tentei avisar e a pessoa não quis acreditar. Quer dizer, eu mostrei para ele inversões de papéis que ele estava fazendo, tratando a irmã melhor do que a própria esposa. Eu disse a ele, qualquer pessoa que vê de fora pensa que a sua irmã é quem é a sua esposa. E que a sua esposa não é nada sua. E você não acha isso errado? Eu falei para ele, você não tá vendo que você tá fazendo isso com essa pessoa? E ele disse para mim, você que não sabe quem é a minha esposa. Porque a minha esposa é preguiçosa, é sonsa, é dissimulada, e é você que não está entendendo o que você está vendo. Porque eu sei muito bem quem é a minha esposa. Ele estava sendo manipulado pela própria irmã.
A irmã, por ser aquela pessoa muito jovem, olha, o narcisista, que é o que eu vou explicar aqui pra você, ele com 20 anos, ele tem um comportamento. Com 30, ele tem outro. Com 40, ele tem outro. A cada década, o narcisismo, ele vai aumentando na pessoa, quando ela é narcisista. E aí você vai ver que o comportamento que ela tinha com 20 anos, com 40, ela já não tem mais. Ela tem outro comportamento, sendo narcisista. Com 50, ela já tem outro comportamento. Então, essas pessoas, elas eram jovens na época. E eu, quando eu consegui mostrar esse casal que tinha algo errado na vida deles, ele ia pra praia, pra água, e ia com a irmã. A mulher dele já não ia, né? E tudo que a irmã queria, ele pagava. Ele ajudava a irmã financeiramente. Ele supria a irmã, ele ajudava a irmã. E nesse momento que eu consegui ter essa visão, eu falei pra ele, você não tá percebendo que você inverteu os papéis? Que você tá tratando a sua irmã como se fosse sua esposa, e a sua esposa tá ficando de lado? E ele disse que era eu que não sabia, que era eu que não estava entendendo a situação. Quando eles se afastaram de mim e foram pra praia, a esposa disse pra mim, pra ele, tudo que eu faço tá errado. E tudo que a irmã dele faz é o que tá certo aos olhos dele. E essa irmã dele manipula ele. E eu não consigo fazer mais nada. Porque se junta ela e se junta ele contra mim. Isso foi o que a esposa desse casal falou pra mim. Onde o homem, né, que era o homem, ele disse assim, você que não sabe de nada. A minha esposa, ela é sonsa, ela é preguiçosa, ela é dissimulada. Você não entende o que você tá vendo. Mas a minha irmã, ela é a coitada. Ela é a vítima. Ela não tem apoio de ninguém. Porque o meu pai, que era o mesmo pai dela, não dá valor. É uma pessoa que não tem apoio de ninguém. A mãe não mora na mesma cidade. É uma pessoa muito esforçada, muito trabalhadora. E eu ajudo a minha irmã. E é você que não entende o que você tá vendo. Porque a minha irmã, a minha esposa, ela é preguiçosa e dissimulada. E os dias foram se passando e outra vez eu tive outra oportunidade de ver que ele defendia a irmã até para a própria mãe. A irmã era quem estava no pedestal. Porque a irmã era a vítima do mundo, do pai, da mãe e do mundo. E na visão desse homem, a irmã era uma pessoa muito dedicada, muito boa, muito batalhadora. E a esposa dele não tinha razão em falar. Era assim que ele dizia. Era ela que implicava com a irmã dele, era ela que era preguiçosa, não fazia nada direito. E a esposa disse pra mim, eu tento fazer, mas ele acha que tudo que eu faço tá errado. Eu não consigo mais falar. Eu não consigo expressar mais nada. É como, ela disse pra mim, é como se a irmã dele disputasse ele comigo. A irmã, ela disputa ele comigo. E ele idolatra essa irmã dele. E os dias se passaram e quando eu tive outra oportunidade, ele defendeu mais uma vez a irmã. E eu só fiz dizer pra ele assim, olha, eu vou orar pra Deus lhe mostrar quem é a sua irmã. Porque eu acredito que você ainda não viu. E ele olhou pra mim e disse assim, você é tão metida esperta, você é metida sabichona, você devia jogar na loteria. Quem sabe você não ganharia se você jogasse na loteria, né? Porque você quer que eu tenha raiva da minha irmã? Porque a minha irmã é uma coitada, minha irmã é uma mulher muito boa, muito esforçada, muito trabalhadora. O meu pai não dá valor a ela, a mãe dela não dá valor a ela. Ela é a vítima do mundo. Era assim que ele dizia. E ele sempre ajeitava essa irmã dele. E eu intervi em oração e Deus mostrou para ele quem era essa irmã. Que ele idolatrava tanto, que ele defendia tanto. Que era aquela pessoa
a coitada, a vítima do mundo, a vítima de todos, né? Que o pai não valorizava, que a mãe não morava no mesmo estado, que ela não tinha ninguém, só tinha ele como irmão. Irmão por parte só de pai, não de mãe. E aí o que aconteceu? Quando foi um dia, ele precisou morar com a irmã por algum tempo, pouquíssimo tempo. Ele foi para dentro da casa dessa irmã com a esposa e as coisas piorou feio para ele, né? E ele levava a irmã dele para o emprego. Ele levava quando precisava, ele apoiava financeiramente, ele ajudava em tudo que podia, porque ele supria essa irmã. E a esposa, que perdeu totalmente a razão, a visão, ela, ao ponto de não aguentar mais, ela já estava falando em separação. Foi quando eu comecei a orar e disse para ele: Deus vai lhe mostrar quem é a sua irmã. E quando ele viu quem era a irmã dele, ele não teve controle emocional e agrediu a irmã, né? Por várias vezes, a irmã, quando ele levava a irmã para o emprego, a irmã apresentava uma amiga, ele já fazia uma amizade com aquela amiga da irmã. Ele sempre ajeitava a irmã com coisas que a irmã precisasse, pagava almoços, jantares, bares, tudo ele fazia pela irmã. E a esposa ficava só observando de fora, já desgostosa, sem entender muito o que estava vendo. E quando eu intervi em oração, o que aconteceu? Eles morando na mesma casa, ele viu com os olhos dele a manipulação da irmã. Justamente o que eu tinha dito a ele. Eu dizia: a sua irmã, ela manipula você. A sua irmã, ela suga você. E você não consegue ver. E ele falou para mim que eu não sabia nada. Que já que eu sabia tanto assim, que eu nunca tinha visto de perto, nunca tinha convivido, eu devia jogar na loteria. Quem sabe eu não ganhasse. E quando foi um dia, ele viu a própria irmã jogando a mulher dele contra ele na frente dele. E por que eles não conseguiam ver? Por que eles não conseguiam ter essa visão da manipulação? A própria irmã dizia na frente do irmão que o irmão tratava a esposa muito mal, que jamais ela aceitaria ser tratada como ele tratava essa irmã, essa esposa. Ela falou isso para mim. Eu jamais aceitaria que o meu marido me tratasse como ele trata a irmã dele, a mulher dele. Ele desfaz da mulher dele. Ele maltrata a mulher dele. Eu jamais aceitaria isso. Isso ela falou para mim também, que jamais aceitaria. Mas o que é que ela não via? O que é que ela não conseguia ter visão? Ela não conseguia ter visão da manipulação, porque era justamente aquilo que a mulher dele dizia para mim. Ela disputa ele comigo. Ela disputa ele. Ela compara o sentimento e ela disputa ele e ele não vê. Ele não consegue ver isso. Para ele, tudo que eu faço tá errado. E para ele, tudo que a irmã dele faz está certo. E por isso ele não conseguia ter visão. Para você ver que no jogo da manipulação, no jogo da sedução, a irmã, ela sempre tem razão. Era isso que ele entendia. Que a irmã sempre tinha razão. Que a irmã era vítima. Que a irmã era batalhadora. Era esforçada. Trabalhava na rua e ainda trabalhava em casa. Fazia tudo dentro de casa. Morando os três juntos na mesma casa. Quer dizer, nenhum deles conseguiam ter visão do jogo, do poder da sedução, quando uma pessoa ela tá jogando com o sentimento dos outros. Quando o manipulador, ele não quer saber o que ele sente. O manipulador, ele quer saber o que você sente. Já o manipulado,
Ele acredita que o outro sente aquilo que ele sente. O manipulador não. O manipulador, ele sabe que ele não sente, mas ele quer instigar em você, ele quer ver a razão do que você sente. Até que ponto você gosta dele? Até que ponto, quando uma pessoa eu já manipulei, já fui manipulada. No primeiro estágio, quando uma pessoa, ela manipula, quando ela passa por uma manipulação, se ela não buscar a Deus para ser remida, para ser lavada, ela não vai mais confiar em ninguém. Porque ela confiou, porque ela se doou, porque ela acreditou que o outro tinha o sentimento que ele tem. É assim que o manipulado, ele acredita. Então, quando ele consegue ter visão, que ele foi manipulado, que ele foi enganado, que ele foi sugado, ou que ele foi roubado financeiramente, emocionalmente, de alguma maneira, aquela pessoa, ela não consegue mais confiar nas outras pessoas. Ela vai estar no medo. Ela vai vibrar no medo. Agora ela vai proteger as suas próprias emoções, os seus sentimentos. Porque ela acreditou pela visão que o manipulado acreditou. Ele gosta como eu gosto. Ele faz o que eu faria. É assim que a gente acredita. E é por isso que você não consegue convencer a pessoa que ela está sendo enganada. Você não consegue mostrar para essa pessoa que está sendo manipulada que ela está sendo traída, que ela está sendo roubada. Geralmente, quando uma pessoa está sendo manipulada, se você disser, ele vai dizer não. Você que não entende, você que não sabe, você que está fazendo precipitadamente, julgando, enganada pela visão. Porque ele gosta sim de mim. Porque ele faz sim por mim. É assim que o manipulado, ele acredita. E quando ele acorda, o manipulado, ele vai pensar assim: por que não me avisaram antes? Por que vocês estavam vendo e não estavam me dizendo? Ele acredita que se alguém disser, ele vai acreditar. Ele vai acordar porque alguém não disse. Mas se alguém disser, ele vai dizer que é a pessoa que não sabe, que é a pessoa que está julgando errado, que é a pessoa que não está entendendo o que está vendo, porque ele acredita, o manipulado, que o outro sente aquilo que ele sente. Mas já o manipulador, que já sabe que ele não sente, ele vai buscar em você o que é que você sente. Porque na mente do manipulador, ele quer saber, na mente do manipulador, ele se sente amado. Ele confia naquilo que ele acredita pela visão. Qual é a razão? Então, ele tem poder, ele quer controle, ele quer manipulação, ele quer saber o que você é capaz de fazer por ele, o que você não é capaz de fazer por ele, até que ponto você se sacrifica por ele, o manipulador, o que aprendeu a manipular. Ele quer saber, ele vai testar você, o que é que você faz por ele. O que é que você não faz por ele? Até que ponto você aguenta? Até que ponto você é submissa? Até que ponto você gosta? Porque ele já sabe que ele não gosta. O manipulador, preste bem atenção para você entender a razão. O manipulador, ele tem uma visão. O manipulado, ele não tem visão. É por isso que quando o narcisista, ele é novo, ele tem um comportamento. Nos seus 20 anos, 17, 20 anos, o narcisista, se ele for narcisista, ele tem um comportamento. De 20 para 30, ele vai ter outro. De 30 para 40, outro. E assim sucessivamente, até chegar o narcisista na idade, na velhice, né? Que ele vai piorando os graus, como a ciência diz para você. Então, quer dizer, para que você entenda sobre o sentimento das pessoas, para que você entenda que você julga as pessoas pelo seu próprio sentimento e o outro que já é manipulador, ele aprende a ver você com o olho que você não vê, porque ele sabe de você, o manipulador, ele sabe de você aquilo que você não sabe. Ele esquadrinha o seu sentimento, o seu coração, a sua emoção, mediante aquilo que você faz sacrifícios por ele. Porque ele aprendeu a lhe testar, a saber como você é com raiva, como você é quando está com ciúme, como é que você é com medo de perder, como é que você é quando está desconfiada, até que ponto você se entrega, até que ponto você gosta.
daquela pessoa que está manipulando. Então, o manipulado, ele não sabe disso, mas o manipulador, que provavelmente também ele já foi manipulado, ele aprendeu pela visão, a razão, e ele não confia mais nas pessoas. Então, ele vai buscar confiar nas pessoas pela visão, pela razão. Ele vai causar raiva em você, ele vai causar ciúme em você, ele vai fazer tudo para testar, ele vai falar coisas para ver a sua reação, porque ele quer ver até que ponto ele pode confiar em você. Não quer dizer que ele gosta de você. E as pessoas não sabem disso. Não quer dizer que ele gosta, é por isso que ele testa, é por isso que ele vai testar. É por isso que ele quer ver pela visão o seu sacrifício, a sua emoção. Até que ponto? Então Deus explica que é por isso que você precisa acreditar no manual de vida, para você entender qual é a razão disso. Por isso eu estou lhe contando esse caso desses dois irmãos, que são irmãos apenas por pai e não por mãe. Quer dizer, quando esse homem ele teve a visão, porque eu orei e pedi para Deus mostrar essa pessoa que ela estava sendo enganada e manipulada pela própria irmã. Quando ele viu, ele perdeu o controle emocional ao ponto de agredir a irmã. Ele bateu na irmã. E a irmã não deu parte dele, porque a família entrou pelo meio, né, interveio e não deu parte. Porque ele ficou tão descontrolado quando ele percebeu, quando ele viu que ele estava sendo manipulado, porque ela apresentava as amigas dela, né? Jogava as amigas para que ele se interessasse pelas amigas dela, né? Ela disputava o sentimento da mulher dele, a irmã disputava o sentimento do irmão com a própria esposa dele, e ele não conseguia ter visão. E como é que ele teve visão? Como é que ele conseguiu ter essa visão? Quando ele deu um não para ela. Quando ela pediu algo, ou ela queria algo, e simplesmente ele deu um não. Então, quando ele deu um não para ela, aí foi quando ela, tipo assim, ameaçou de leve contar algum segredo, algum podre dele na frente da esposa dele. Aí foi quando ele observou, foi quando ele conseguiu ter visão da manipulação, da sedução, que ela apresentava as irmãs, as amigas, né? Me leva ali no emprego, chegava no emprego, conhecia uma amiga, né? E ela fazia o lado dela de boa irmã, mas quando ele maltratava a própria esposa, ela era por quem? Ela era pela cunhada. Eu jamais viveria com um homem me tratando como ele lhe trata. Ele não lhe valoriza. Você é uma mulher paciente, você tem paciência com tudo. Era assim que a moça me contou, que ela dizia na minha frente, que ele maltratava a própria esposa. Jamais ela aguentaria de um homem aquilo que a mulher dele aguentava dele. Mas o que foi que a irmã me contou, a esposa me contou? A esposa me contou que ela disputava o sentimento dele com a própria esposa. E ele não via, e ele não entendia. Foi apenas ele dar um não. Quando ele deu um não, ela jogou a suposição, né? Quando ela viu que ele não ia fazer o que ela queria, foi quando ela disse para ele: ah, se eu falar o que eu sei. Ah, se eu disser o que eu sei. Aí ele abriu os olhos, Deus abriu os olhos dele, para que ele visse quem era a irmã. Que ela estava jogando com o sentimento dos dois, manipulando os dois ao benefício próprio. Entende? É por isso que eu estou explicando para você a visão da pessoa que ela está sendo manipulada e a visão da pessoa que ela manipula. A pessoa que ela manipula, ela está sempre dando uma que ela é sincera, que ela fala a verdade dela. A verdade que só cabe a ela. Por isso que para você entender um caso desse, você precisa ouvir as três partes. Para que assim você consiga entender
Porque é que as 3 pessoas, elas estão enganadas pela visão. Quer dizer, porque o manipulado, ele acredita que o outro gosta do tanto que ele gosta. Já o manipulador, ele sabe que ele não gosta. Então ele quer saber o que ele quer, o que é que ele quer saber, o manipulador. Ele quer saber se você gosta. Então ele acha que você gosta dele, que você fazendo sacrifícios por ele. Se meu irmão paga tudo pra mim, se meu irmão me leva no emprego, se o meu irmão diz que tudo que eu faço tá tudo bem feito, se o meu irmão, tudo que eu falo é o que eu falo, é o que eu sei, eu sou muito boa, muito esperta. Então mesmo que você vai dizer, fulano, você tá sendo manipulado. Ele não acredita, ele não crê. Por quê? Porque ele crê apenas no que vê. Entende o que Deus explica? O manipulado, ele acredita no que vê. Então ele tem aquela pessoa como a coitada. Ele tem a pessoa, o manipulado, ele tem a pessoa como a coitada, ele tem a pessoa como a vítima, é a pessoa que é desprotegida, que ela ou não tem emprego, ou é desprotegida da família, é a bichinha, é aquela pessoa meiga, mas ela tá disputando. E por que é assim? Quem são esse tipo de pessoas que é facilmente manipulada? Deus explica para que você entenda sobre a alma. O que Deus explica a respeito da alma. Em Ezequiel 22, 2, Deus explica as abominações. Que tipo de abominações são essas? Porque é que se você se envolver com esse tipo de pessoa, que Deus explica aqui no final, você vai entender que você é manipulado pela pessoa e você não entende a razão. Você não sabe a razão disso. Você tem visão que você está sendo sugado. Que a pessoa mente para você, engana você, suga você, mas você não tem voz para a pessoa. Você não consegue convencer essa pessoa que ela é assim. Ela é assim, pronto. Na cabeça dela, Deus fez ela assim, pronto. Ela não precisa saber, ela não precisa mudar. Então ela acredita que você gosta dela porque você se submete para ela. Você faz tudo, mas quando você dá um não, é que você vai conseguir ter visão de realmente quem é essa pessoa. Agora que eu dei um não, a pessoa tá desfazendo de mim, me rebaixando, me humilhando, me ameaçando. É isso que o manipulador faz quando ele não consegue mais manipular. Preste bem atenção para que você entenda. Então Deus diz: tu, pois, ó filho do homem, porventura julgarás a cidade sanguinária. Por que Deus diz isso? Porque será se você tem como julgar as coisas se você é movido por uma emoção? Se você acredita que o outro sente aquilo que você sente? Se ninguém tem razão para você, só você tem razão. Então Deus diz: será se você vai conseguir julgar a situação? Você não consegue julgar. Você já vive por um sentimento. Então, essas pessoas que eu vou explicar para você no final, geralmente ela cai em relacionamentos tóxicos e abusivos com pessoas que vão manipular. Pode ser irmão que manipula, pode ser marido, pode ser patrão, pode ser mãe. Ela manipula. O prazer dela é manipular, porque ela não tem sentimentos. Então, ela quer ver o seu sacrifício. Ela quer ver o que você é capaz de fazer por ela. Porque aquilo que ela não é capaz, ela quer ver se você é capaz. Então, se você é capaz, você gosta. Se você faz sacrifício porque você gosta. Então, ele se sente amado porque são pessoas que são idólatras. Entende? Que Deus explica sobre a idolatria, né? Tu, pois, ó filho do homem, porventura julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações? E disse: assim diz o Senhor Deus: ai da cidade que derrama o sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesmo. Olha o que eu expliquei para você. A pessoa, ela quer ser idolatrada. Ela não tá nem aí pra verdade, ela cria suas verdades. Por isso é que ela diz as verdades dela, né? Ela vai dizer: eu jamais aceitaria o meu irmão do jeito que ele é. Meu irmão diz desaforo a ela, a mulher dele, rebaixa, humilha, e ela tá ali, aguentando. Por quê? Porque ela tá jogando com o sentimento do irmão o tempo todo.
e ela não tem visão, que ela disputa. A própria pessoa que está manipulando, ela não tem visão, que ela disputa o sentimento dos outros, que ela vive apenas pela visão. Por isso Deus diz aqui: assim diz o Senhor Deus, ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. Pelo seu sangue que derramaste, te fizeste culpada. E pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste. E fizestes aproximarem-se os teus dias. E tem chegado o fim dos teus anos. Por isso, eu te fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. As que estão perto de ti e as que estão longe escarnecerão de ti. Infamada, cheia de inquietação, eis que os príncipes de Israel, cada um confirma o seu poder. Estavam em ti para derramarem sangue. É cada um vivendo por si, na mesma casa. Ao pai e à mãe desprezam em ti, para com o estrangeiro usarem de opressão no meio de ti. O órfão e a viúva oprimiram em ti as pessoas que não sabem nada, os órfãos e as viúvas. As minhas coisas santas desprezastes, e os meus sábados profanastes. Homens caluniadores se acham em ti para derramarem sangue. Por que Deus explica dos homens caluniadores? Porque, quer dizer, uma pessoa, eu lhe dei esse caso para estudar junto com você. Uma pessoa que ela tá falando mal, ela fala mal da cunhada para o irmão. E ela fala mal do irmão, na cara do irmão, para a própria cunhada, ela tá só se beneficiando. E ela não tem visão, ela não tá nem aí para os outros. Então, aquele irmão, ela tem a irmã como a coitada, como a vítima. Ele não tem visão de quem é aquela pessoa. Ele não consegue ter visão, porque ela se faz a coitada, a vítima do mundo. Mas se ela fala mal de um para o outro, de outro para o outro, a pessoa ela tem que entender a razão. O manipulado, ele não consegue ter essa visão. Ele acredita que o manipulador tem o sentimento que ele tem. Por isso que geralmente nessa idade de 20 anos, ele é facilmente manipulado. 18, 20 anos, é facilmente manipulado. Homens caluniadores se acham em ti para derramarem sangue, e em ti sobre os montes comerão. Perversidades, olha só o que Deus explica aqui. Perversidades cometeram no meio de ti. A vergonha do pai descobrirão em ti. Isso vem de uma coisa de família, de um lar disfuncional, de uma pessoa que ela é carente, que ela não tem sentimentos. Então ela aprende tudo pela visão. Ela vai se dar razão, entende? Então Deus explica: a vergonha do pai descobrirão em ti. A que estava imunda na sua separação, humilharam no meio de ti. Deus dá aqui umas 4 objeções para você entender que você não consegue conviver com uma pessoa se você não for manipulado por esse tipo de pessoa. Você não consegue conviver, né? Que são pessoas que fazem ídolos para si. Elas fazem ídolos, elas querem ser idolatradas. Então elas podem fazer tudo, elas não querem ouvir nada. Entende? Mesmo que você vá dizer que ele está errado, ele não quer saber sobre o ser, ele quer saber sobre o ter. Ele quer ter domínio das pessoas, ele quer manipular, ele quer sugar, ele quer mandar, ele gosta da mentira, mas ele não tem visão ainda da mentira. Ele não sabe sobre a mentira, porque ele não se põe no lugar de ninguém. É uma pessoa corrupta de coração. Então Deus diz: cometeu abominações com a mulher do seu próximo. Quer dizer, você se envolveu com alguém, com um homem que saiu com mulher casada. Você se envolveu com alguém que era amante, que fazia programa, que traía o marido.
ele não tem sentimentos pelo outro. É isso que Deus está dizendo. Um cometeu, se não buscar Deus, se não quis se arrepender da prostituição, ele não tem sentimentos pelo outro. Ele não tem. Essas pessoas aqui. Olha só. Um cometeu abominações com a mulher do seu próximo. Outro contaminou abominavelmente a sua nora. Homem que sai com a mulher do filho. Que eu já conheci várias pessoas. Que sai, que mora até, virou esposa. Tomou a mulher do pai. Entende? Outro contaminou abominavelmente a sua nora. Outro humilhou no meio de ti a sua irmã. Homens que gostam de humilhar, ou mulheres que gostam de humilhar os seus irmãos no meio do povo. Esse tipo de pessoa, ela só lidar com você se for manipulando. Então você vai acreditar que você está sendo protegida, está sendo amada pelaquela pessoa, que ela está lhe protegendo. Não, ela vai lhe manipular. São pessoas que gostam de causar vergonha na frente dos outros, pessoas que saem com mulher casada. Ele não respeita ninguém, ele não ama ninguém, ele não quer saber de amor. Então ele quer poder, ele quer controle, ele quer posse, entende? Então Deus diz, né? Humilhou no meio de ti a sua irmã, filha do seu pai. Presentes receberam no meio de ti para derramarem sangue. Usura e juros ilícitos tomaste e usaste de avareza com o teu próximo. Pessoas que são agiotas. Uma pessoa que ela é agiota não quer saber dos outros. Ela quer saber do ter. Ela tem o ter como se fosse ser. Por isso ele se aproveita. Se você não pode pagar, o problema é seu. Ele bota mais juro em cima de juro. Entende? Ele vai tomar o que você tem, porque não tem sentimentos. Deus explica no manual, não existe sentimentos. Por isso ele vai buscar ter sentimento, tendo controle de você. Tendo esse tipo de pessoa aqui. Ele não sabe sobre o amor, ele sabe sobre o ter. Ele não quer saber do que ele sente, ele quer saber do que você sente. Se você se submete a ele, se você faz sacrifício por ele, se você faz tudo o que ele quer. Entende? É por isso que os filhos desse tipo de pessoa, ele cai em relacionamentos abusivos, em primeira instância. Primeiro relacionamento que você pegar na vida vai ser com pessoas abusivas. Por isso que Deus diz aqui no começo, né? A vergonha do pai descobre no filho, em ti. A vergonha do pai se descobre em ti. Então Deus diz: usura e juros ilícitos tomaste, e usaste de avareza com o teu próximo, oprimindo, mas de mim te esquecestes, diz o Senhor Deus. Eles não querem saber deles. É isso que Deus está explicando. Essas pessoas que cometem esses tipos de abominações, eles não querem saber deles, porque ele já sabe que ele não sente. Então agora ele está buscando em você sentir. Se você vai fazer o que ele quer, ele não quer saber se é errado ou certo. Ele quer saber se você vai fazer. Então ele não quer saber se ele quer saber se você, que você não pode. Você vai acreditar que isso é amor, porque você não sabe a respeito do amor. Então se a pessoa vai ter ciúme, você diz: tem ciúme porque me ama. Ele não ama, ele quer ter controle. Ele quer ter posse. Ele não tem sentimentos pelo outro, ele disputa o sentimento dos outros, ele desfaz dos outros, ele joga de facção e divisão dentro da própria casa, um com o outro. Ele joga a mulher contra o marido contra a mulher, filho contra pai, pai contra filho. Ele não tem sentimentos, ele quer saber dele. É primeiro ele, segundo ele, terceiro ele. Deu para que você entenda isso? Que Deus explica? A vergonha do pai vai ser descoberta em ti. Por mais que você vá ajudar uma pessoa que ela veio desse lado disfuncional, que ela não foi criada pelo pai, que ela vive querendo ser amada pelos outros, que ela vive querendo sentir nela o que é que as pessoas sentem por mim, ela está querendo ser reconhecida de fora. Por isso, vai ser o natural dela. Ela vai viver competindo. Então, eu ouvindo as três pessoas, quando eu ouvi as três pessoas, eu disse: só Deus para mostrar a você quem é a sua irmã. No caso que eu lhe contei aqui.
Porque você tem a sua irmã como a boa, como a santa, como a coitadinha, mas você não sabe o que é que ela faz com você mesmo. Mas eu vou orar para Deus, para que Deus lhe mostre, para que Deus abra os seus olhos e você veja quem é a sua irmã. E eu vi o quê? Eu vi justamente isso que eu contei aqui para você. Porque esse seu Deus aí não faz você ganhar na loteria? Já que você sabe tudo. Porque você não tá lá para ver. A minha mulher é uma preguiçosa. A minha mulher, ela se vitimiza, é a coitadinha, é a bichinha. Mas você não sabe quem é a minha mulher. Você não sabe quem é a minha mulher. E aí eu vi a blindagem emocional que tinha dentro dessa pessoa a respeito da outra. Então, o manipulado, ele acredita que o outro sente aquilo que ele sente. Então, a pessoa pode fazer o que for. Ela diz na cara dele, ela desfaz dele e ela ainda acha que ela tem razão. Por isso, a própria irmã dizia, eu jamais moraria com um homem na frente do irmão. Jamais eu moraria com um homem que faz isso que ele faz com ela. Ele faz com ela e vive brigando e desfazendo dela e ela faz tudo o que ele quer, mas ela vivia disputando o próprio irmão com a cunhada. Desfazendo da cunhada. E ela não tinha visão. E se você for dizer para essa pessoa que ela faz isso, você acha que ela concorda? Você acha que ela vê? Você acha que ela vai querer ouvir? Se ele que era a vítima da situação, ele não queria ver, não queria ouvir, porque o manipulado ele não vê, ele tem um sentimento, ele não consegue ver dessa forma, ele não quer ouvir. Toda pessoa que está sendo manipulada pela outra, você tenta abrir os olhos, você tenta ajudar, você não consegue. Porque o manipulado, ele acredita que o outro gosta dele o tanto que ele gosta. Já o manipulador, que ele já é carente, ele se sente amado com sacrifício, então ele sabe que ele mente. A maioria dos manipuladores, ele sabe que ele mente. Então ele quer se sentir amado pelo seu sacrifício, por aquilo que você faz. Porque ele diz, eu não fazia, eu não faço mais. Então já foi manipulado por alguém, agora aprende a manipular, aprende a mentir, aprende a jogar. Ele tem pessoas como jogo, ele faz marionete de pessoas. É por isso que você não consegue ver. Por que é que essa pessoa é assim? Porque vem de uma carência. Carência paterna, carência materna. Então ela está o tempo todo jogando com o sentimento dos outros. Acusando os outros, protegendo o próprio sentimento. Porque ela desconhece do que Deus explica. Entende? Então é por isso que você não consegue ajudar. Você não consegue mostrar. Porque essa pessoa, ela defende o próprio sentimento. Você não entende o que você está vendo, você não sabe o que você está vendo. Então você só consegue intervir numa situação dessa com oração, com jejum, com oração pela pessoa. Para que Deus revele para a pessoa que ela está sendo enganada, sugada, roubada, manipulada. Porque aquela pessoa ela não vê assim, ela não crê assim. Porque ela já foi gerado dentro dela, do manipulado, um sentimento. Ela é movida pelo sentimento. Então você já viu de fora alguém sendo manipulado? Porque eu já vi de fora. Você está mostrando, você está dizendo, você está mostrando. E a pessoa diz, não, você não sabe. Você que não sabe. É você. Então alguém que está numa situação dessa, ela sofre muito. Porque ela fica esperando que aquela pessoa veja, que aquela pessoa acredite, que aquela pessoa entenda. E você diz, fulano, sua irmã está fazendo isso. Não, você está botando a culpa na minha irmã? Ou você está botando a culpa no meu marido? Ou você está botando... Ele está defendendo pelo sentimento dele, da forma que ele vê. Essa é a visão dele. É a vítima do mundo. É a vítima. Então veja que na voz da mulher dele, a mulher diz, tudo que eu vou fazer está errado para eles. Ele acha que tudo que a irmã dele faz é o que está certo, é o que a irmã faz. Eu não tenho mais voz, eu não consigo mais falar. Ela disputa ele comigo. E ele tem pena da irmã. Foi isso que ela me disse. Ele tem pena da irmã. Quer dizer, nem o próprio manipulador, muitas vezes, ele não consegue ter essa visão. Porque ele é levado por uma emoção. Um sentimento que está sendo gerado dentro dele, né, disputando as pessoas, querendo ver o sacrifício das pessoas. A pessoa se sente amada, se sente querida,
até o ponto que você faz tudo por ela. Não fez, você deu um não, não vou fazer, não vou com você, não vai dar para fazer, você vai ver. Que ao mesmo tempo que ela diz eu amo, na mesma hora ela já vai odiar. Ela já vai desfazer, ela já vai rebaixar, ela já vai humilhar, porque não é amor, não é verdade. Aquilo que ele faz não é verdade, Deus explica que não é verdade. Ele vive pelo ter. Então esse tipo de pessoa, ele tem o amor como controle, como manipulação, como ganho financeiro, ele usa as pessoas. Ele apenas usa. Depois disso, esse irmão, ele conseguiu ver a razão e ele disse, tantas pessoas já me abriu os olhos sobre ela, eu nunca tinha visto que ela era assim. Ele nunca tinha visto. Porque o próprio pai tinha dito para ele que a filha era assim. Manipulava, sugava, enganava, falava mal. O próprio pai da moça tinha dito, você não sabe quem é a sua irmã. E ele envolvido, manipulado, não acreditava. Então isso já vem de um mal de geração, é isso que Deus está explicando ali. Já vem de um mal de geração. A vergonha do pai é exposta no filho. A vergonha do pai é exposta no filho. Esses filhos que não querem saber de Deus, que ele já veio da prostituição, da idolatria, da enganação. Eles não sabem a respeito do ser, eles sabem a respeito do ter. É por isso que só você intervém com oração para você mostrar a visão a essa pessoa. Porque você passa por errado quando você vai dizer, fulano, você está sendo roubado. Ou você está sendo sugado, ou você está sendo enganado. Essa pessoa está enganando você. Ela está distorcendo as coisas. Você não está vendo a manipulação. Então, quer dizer, a própria pessoa que ela ouve a outra falando mal, fala mal até na cara. Como eu já ouvi uma pessoa dizer para mim, mulher, o que eu falo de você, eu falo até para você. Porque a pessoa que está sendo manipulada, ela não tem revelação da palavra. Você está ouvindo ela falando mal de você na sua cara, você acha que sabe o que ela está dizendo, e você às vezes não sabe o que ela está dizendo, porque você já tem um sentimento gerado dentro de você a respeito da pessoa. Então, cuidado quando alguém diz para você que disse uma coisa brincando, uma verdade, como se fosse brincando. Depois ela diz, eu falei brincando. Falou muitas vezes uma verdade, mas você não tomou para o seu coração. Porque só Deus lhe mostra a verdade, é isso que ele explica. Você ouve, mas você não é convencida pela audição. Você vê, aí você diz que quem não sabe ver é quem está dizendo a você, porque você não está ali vendo tudo. Você está julgando as pessoas pelo seu próprio sentimento. Entende? Quando você está sendo manipulado por uma pessoa, você acredita que a pessoa gosta de você o tanto que você gosta. O tanto que você criou aquela visão. Bichinha, é a coitadinha, o pai não deu valor, foi filha da amante, o pai não valorizou, a mãe não mora no mesmo estado, ela é tão trabalhadora, é tão boazinha, é tão isso. Você é envolvido pela emoção, você não tem visão. É isso que Deus explica. Você não consegue ter visão. Só Deus lhe mostra. Esse homem só viu o que eu estou explicando aqui para você porque eu orei. Porque eu profetizei. Eu disse na cara dele, você vai ver quem é a sua irmã, porque Deus vai lhe mostrar. E quando Deus mostrou, ele agrediu a irmã. Quando ele viu o que a irmã fazia, ele agrediu a irmã. Porque ele viu a manipulação. O jogo da sedução. Quando ele deu um não, a irmã ameaçou desmascarar os erros dele, os defeitos dele, defeito esses e erro esses que ela mesma impulsionava, que ela era cúmplice, que ela dava de bandeja para ele, apresentava as amigas, né? Influenciava, olha a minha amiga como é linda, esse tipo de coisa que você já sabe, que é aquela bondade, aquela perfeição de pessoa e a pessoa não consegue ver, porque está sendo manipulada. Entendeu como é a manipulação? A mente do manipulador é uma, a do manipulado é outra. Por isso você tem que orar e pedir a Deus para que Deus faça a revelação para você. O que você está vivendo, porque você acredita que a pessoa vai mudar. E ela só muda por ela.
Ela só faz por ela. Ela muda se ela vê que ela tá perdendo. Enquanto ela não leva um não, enquanto ela não vê que tá perdendo, ela até fala a verdade dela. Por isso é que ela vai ameaçar, ela vai desfazer. Ora, ela ama, protege meu irmão que eu amo, eu faço tudo pelo meu irmão. Ora, ela já rebaixa, ela já humilha, ela já desfaz, ela já ameaça, porque não é de verdade. Não é uma pessoa de verdade. Entende o que Deus explica? Então a vergonha do pai é exposta nos filhos. É isso que ele explica. Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.